E o Ministério Público recebeu mais um pedido de intervenção judicial no Corinthians. Meio-campista Alan pediu desculpas por expulsão e principalmente gesto obsceno em derrota do Timão no Maracanã. E o meio-campista Rodrigo Garro revelou muita cobrança interna para melhora no desempenho da equipe. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre Alan, após a polêmica da noite da última quarta-feira em derrota para o Fluminense no Maracanã, ele que foi expulso após ter feito gesto obsceno, ele acabou se pronunciando em suas redes sociais. O Timão sofreu uma derrota vergonhosa para o Fluminense no Maracanã. Mais uma vez, um desempenho muito abaixo do esperado, uma derrota em que custa caro para o Corinthians, principalmente falando da tabela do Brasileirão, mas além de tudo que aconteceu relacionado ao péssimo desempenho da equipe, também tivemos o ato vergonhoso do meio-campista Alan. Ele que foi expulso no começo do segundo tempo após se envolver em uma confusão com o jogador do Fluminense, foi flagrado pelo árbitro de vídeo fazendo um gesto obsceno. Ele que foi muito criticado após isso, inclusive com muitos exigindo a sua rescisão contratual por justa causa, ele acabou se manifestando em suas redes sociais. Vamos lá para a nota que foi publicada pelo Alan. Hoje venho a público para pedir desculpas. Errei. E quando a gente erra, precisamos ter humildade para reconhecer. O que aconteceu em campo não representa a minha educação, meus valores e muito menos a instituição que hoje eu tenho a honra de representar. O Corinthians é um clube gigante, de história, de luta, de respeito. E eu sei do tamanho da responsabilidade de vestir essa camisa. Dentro de campo, muitas vezes o jogo mexe com a cabeça, com a emoção, com o calor do momento. Mas nada disso justifica a minha atitude. Eu assumo o meu erro e peço desculpas aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica, ao clube, aos torcedores e também aos adversários. Sou profissional. Sei da responsabilidade que tenho e sei que atitudes falam mais do que palavras. Por isso, mais do que pedir desculpas, quero demonstrar dentro de campo, com trabalho, respeito e dedicação, que esse episódio não define quem eu sou. Vou seguir trabalhando para conquistar a confiança de todos. Então, o Alan acabou colocando uma publicação em suas redes sociais depois do gesto obsceno que ele cometeu no Maracanã, foi expulso e muitas críticas para os lados dele. A minha opinião quanto a esse pedido de desculpas do Alan é a seguinte: estamos falando de um jogador recém-chegado, estamos falando de um jogador que foi muito pedido pelo treinador Dorival Júnior, estamos falando de um jogador que chegou dividindo opiniões, muitos concordando e outros não com a contratação dele. Eu, particularmente, não fui a favor, questão de salários e tudo mais. Lógico, depois que chegou, sempre vou torcer muito por ele. O Alan, na coletiva dele, sinceramente, ele me agradou muito. Sorridente, demonstrando estar muito feliz com essa vinda dele para o Corinthians. Mas, vou ser sincero com vocês, eu acho muito importante um pedido de desculpas, reconhecer o erro. Isso demonstra que quando você reconhece um erro, isso pode fazer com que muitas coisas mudem. Só que eu, sinceramente, quando é por escrito, eu fico duvidando. Será que realmente foi a pessoa que escreveu? Eu acho que seria melhor o Alan, depois do treino, grava um vídeo se explicando, pedindo desculpas, falando, reforçando isso que ele escreveu. Nada vai apagar o que ele fez. O gesto que ele fez foi total falta de respeito. Volto a dizer, muitos estão exigindo a rescisão contratual dele por justa causa. A diretoria do Corinthians está analisando uma punição. Enfim,
pediu desculpas, é importante reconhecer o erro, só que, volto a dizer, ao meu ponto de vista, ele deveria gravar um vídeo para se explicar de uma forma mais natural do que um texto colocado no story do seu Instagram. E agora vamos falar sobre as palavras do meia argentino Rodrigo Garro, que revelou muita cobrança interna para que o desempenho do Timão melhore. O Corinthians chegou a 8 jogos sem vitória, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro vergonhosa, perdemos para o Fluminense por 3-1 no Maracanã. Rodrigo Garro, titular nessa derrota no Maracanã, depois da partida na zona mista, demonstrando estar bastante abatido, o Garro acabou revelando que existe muita cobrança interna para que o desempenho, para que o Corinthians melhore, principalmente agora que estamos próximos de uma estreia na Libertadores da América. Vamos para as palavras do Rodrigo Garro. Quando veste essa camisa, você sonha e pensa em brigar por tudo. Seja Brasileirão, Paulistão, Libertadores, Copa do Brasil. Não podemos escolher, faltam muitos jogos. Já demonstramos do que somos capazes. Estamos sim em um momento difícil, mas temos que nos abraçar. Compreendo a torcida. A gente está em um momento que não conseguimos demonstrar, dar resposta. Nos cobramos muito, mas não adianta falar. Temos que absorver a crítica para crescer, melhorar. Precisamos ter confiança em nós. Então, o Rodrigo Garro revelou que os jogadores se cobram, mas toda essa cobrança interna não tem resolvido nada e o Corinthians só está despencando na tabela do Brasileirão. A minha opinião quanto a essas palavras do Rodrigo Garro é a seguinte: o Garro não vem bem há um bom tempo, sabemos disso, faz tempo que o Garro não consegue fazer uma boa partida e, sinceramente, por coincidência, a última vez que o Garro jogou bem, o Corinthians ganhou. Inclusive com o gol dele. No dia 19 de fevereiro, vencemos o Atlético Paranaense por 1-0 com o gol do Rodrigo Garro. Quando o Garro fala em cobrança interna, ele está dizendo que os jogadores se cobram, que os jogadores exigem uns dos outros melhoras. Só que até quando o Corinthians ficará nessa situação? Muito se pensa que esses jogadores escolhem jogos. Eu não gosto de falar isso, porque sinceramente isso vai até para uma questão de caráter. Mas o Corinthians tem pressa, necessitamos urgentemente de uma melhora. Jogadores como o Rodrigo Garro não têm que ficar falando que se cobram e tudo mais, precisam demonstrar dentro de campo. E isso, infelizmente, não está acontecendo. Vejam só, o Corinthians está despencando na tabela do Brasileirão e se aproximando cada vez mais do Z4. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre mais um pedido de intervenção judicial. É isso mesmo. O Ministério Público recebeu um novo pedido de intervenção judicial no Corinthians. Uma intervenção judicial no Timão vai se aproximando cada vez mais. Eu já venho falando a vocês há um bom tempo sobre o tema. Há algum tempo atrás, muitos que não levavam a sério essa possibilidade, hoje já estão entendendo e compreendendo que isso deverá acontecer, questão de tempo, e os pedidos de intervenção judicial no clube vão se acumulando cada vez mais. Agora já são 4 pedidos de intervenção judicial dentro do Timão. O primeiro foi feito pelo promotor Cássio Roberto Concerino, depois tivemos o pedido do coletivo Salvem o Corinthians. Tivemos também o pedido do Dr. Leandro Cano, que é juiz, ex-conselheiro do clube, associado. E agora mais um pedido. 3 associados do Timão encaminharam ao Ministério Público de São Paulo mais um pedido de intervenção. No documento, o grupo alega que o clube sofreu uma série de ruptura institucional interna, gerando uma desordem administrativa que necessita de correção por meio de um administrador provisório nomeado pela Justiça. Essa informação é do Meu Timão. O pedido tem 23 páginas e é assinada por Fábio Prudente, Wesley Marinho e Augusto Bax. Todos são membros
do coletivo Voz Corintiana, grupo que atuou durante a produção do projeto de reforma do Estatuto, reunindo sugestões de torcedores e participando de todas as audiências públicas que foram organizadas pelo Conselho Deliberativo. No pedido, os principais motivos: instabilidade crescente, uso indevido de cargos no clube, retaliação política após cobranças, o novo estatuto do Corinthians que só ficam em conversas e acaba não acontecendo, termo de ajustamento de conduta, intervenção judicial pontual. E aí tem detalhes importantes nesse ponto, como, por exemplo, o reconhecimento da nulidade da reunião que aconteceu no dia 23 de março, do afastamento do presidente do Conselho, Romeu Thomaz Júnior, afastamento cautelar de Osmar Stabile da presidência, afastamento cautelar do Armando Mendonça da vice-presidência e o afastamento do Haroldo Dantas, que é da presidência do Conselho Fiscal do Corinthians, que é apontado como advogado pessoal do presidente Osmar Stabile, destacando que não há um prazo para a promotoria do Ministério Público que dá análise desse documento e que já tem um inquérito que está investigando essa possibilidade de intervenção judicial. Como eu disse, mais um pedido de intervenção judicial no Corinthians e agora esse acabou se tornando o quarto pedido, o segundo seguido em pouco mais de uma semana. O cerco vai se aproximando cada vez mais e a bomba está muito prestes a explodir. A minha opinião quanto a mais esse pedido de intervenção judicial no Corinthians é a seguinte: mais um pedido de intervenção e mais um pedido que reforça que tem que afastar o quanto antes possível o presidente Osmar Stabile. Estamos falando de sequências que a justiça está recebendo. Lembrando que o juiz do RCE já falou sobre possibilidade de intervenção, exigindo explicações sobre a diferença dos 150 milhões de reais do RCE, que o Corinthians declarou a menos. O juiz exigindo comprovações. Isso estão falando há poucos dias atrás. Então o cerco está se fechando cada vez mais. O afastamento do presidente Osmar Stabile está sendo exigido cada vez mais. Tomara que a comunicação do Corinthians não emita uma nota mais uma vez culpando influenciadores de alarmismo. Estamos falando simplesmente a verdade e colocando o que está acontecendo, deixando tudo bem explicado para o torcedor corintiano. Ao meu ponto de vista, a bomba está prestes a explodir. Eu não vejo um outro caminho para o Corinthians que não seja uma intervenção judicial. Eu acredito que a justiça já está vendo isso. Então é por isso que eu falo para vocês que a intervenção judicial no Corinthians é questão de tempo. A intervenção judicial no Corinthians não é se teremos a intervenção. Já venho falando isso para vocês há um bom tempo. E sim quando teremos a intervenção. E podem anotar, mais pedidos de intervenção deverão surgir nos próximos dias, próximas semanas. O cerco vai se apertando cada vez mais. A diretoria, os órgãos fiscalizadores, os grupos que comandam o clube vão dando cada vez mais provas que não têm a mínima condição de continuar administrando o clube. E o Corinthians só vai se afundando, dívidas se aproximando de 3 bilhões, promessas que não são cumpridas. Enfim, eu acredito que a intervenção está muito próxima de acontecer. É como eu disse, a bomba está muito próxima de explodir. Ao meu ponto de vista, é questão de tempo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!